Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha, também transmitido pelo portal da Rede TV e pelo UOL. Eu quero agradecer a grande audiência e informar a candidata Dilma que a Comissão de Direito de Resposta concedeu a ela 1 minuto porque entendeu que houve ofensa pessoal quando o candidato José Serra abordou o assunto da quebra de sigilo na Receita. Candidata, a senhora tem 1 minuto. O candidato adversário, ele assaca contra a minha campanha, contra mim e contra meu partido sistematicamente. O que ele quer é ganhar essa campanha no tapetão, porque não consegue convencer o povo brasileiro. Ao responsabilizar minha campanha por atos que ocorreram em setembro de 2009, quando não havia campanha, nem pré-campanha, candidatura, nem pré-candidatura, e entrar no TSE tentando caçar a minha candidatura, o que ele quer é virar a mesa da democracia. Nós entramos contra ele baseado no Código Eleitoral, artigo 323, que é divulgação de crime por fato inverídico com finalidade eleitoral. Pena de 2 meses a 1 ano. Eu discordo radicalmente de propostas desse tipo. Vou manter o alto nível da campanha, não faço acusação e não passarei para a história como a caluniadora desta campanha. Será ele que passará. Obrigado, candidata Dilma. O candidato José Serra pediu o direito de resposta. Eu peço à comissão que analise e agora nós vamos fazer um sorteio para ver quem vai responder as perguntas. Primeiro, vejam as regras no VT. Um mesmo candidato só poderá responder 2 perguntas. Cada candidato terá direito a 1 pergunta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Ok, a comissão decidiu que o candidato Serra terá direito a 1 minuto de direito de resposta porque ela o chamou de caluniador. Candidato Serra. Olha, estas questões que envolvem a democracia, a moralidade, não se resolvem com braveza. A candidata Dilma, há muito pouco, disse que o assunto que envolve a Casa Civil, já é a 3ª vez no governo Lula, a Casa Civil parece ser um foco de problemas de corrupção. Lembra do Valdomiro, do Zé Dirceu, que é um personagem muito importante na campanha da Dilma, homem de confiança dela, ou vai pedir direito de resposta por isso. E agora, com o braço direito da Dilma, na Casa Civil, um escândalo que não é só do filho, não, porque envolve tráfico de influência dentro do governo e com os pobres dos Correios, que pela 3ª ou 4ª vez são objeto de escândalo, uma empresa que era boa e que está sendo desmoralizada pelo governo. O fato é o seguinte, eles quebraram o sigilo, são militantes petistas. A Receita Federal vem ocultando sistematicamente os fatos, isso pode ser comprovado. O secretário da Receita devia ter sido... Candidato Serra, seu tempo acabou. Agora vou sortear quem será o primeiro a perguntar nesta rodada, em que candidato pergunta para candidato. Há confronto direto. E o primeiro a perguntar é o candidato Plínio de Arruda Sampaio. Candidato, só tem 30 segundos e eu queria pedir à plateia que evite manifestações, por gentileza. Candidato Plínio. Eu vou perguntar para a candidata Dilma. 1/3 dos brasileiros maiores de 15 anos são analfabetos ou analfabetos funcionais. Sem recursos, as escolas estão um lixo. Para resolver, é preciso 10% do PIB gastos em educação. Você vai revogar o veto que o Fernando Henrique pôs a esse projeto e que o Lula manteve? Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto e meio. Eu sou inteiramente favorável a uma grande mobilização do governo federal, do governo estadual e dos municípios, no sentido de fazer um combate ao analfabetismo. Aliás, nós assinamos um pacto com todos os governadores do Nordeste e do Norte nesse sentido. Nós tivemos uma redução das taxas de analfabetismo. Essa redução das taxas não é suficiente ainda. Eu acredito que esse esforço tem de ser um esforço extremamente mobilizador. Hoje eu estive, inclusive, lá em Paraisópolis e assisti uma experiência fantástica feita pela Associação da Comunidade de Paraisópolis, que detectou a existência de 15 mil analfabetos lá em Paraisópolis. E, aliás, as escolas de Paraisópolis têm um dos menores IDEB, tanto a estadual como a federal, a municipal, um dos menores IDEBs. Então, eu acho que essa iniciativa de Paraisópolis, ela é muito simbólica. Eles reduziram
dos 15 mil, 3 mil alfabetizando essas pessoas da comunidade. Eu defendo hoje um gasto do PIB em relação à educação em torno de 7%, Plínio. É esse o gasto que eu defendo. Acho que o governo Lula voltou a investir em universidade, ensino técnico, em pré-escola, e nós vamos por esse caminho. Obrigado, candidata Dilma. Agora o candidato Plínio tem 1 minuto para a sua réplica. Curioso, porque quem vetou 7%, que aliás é um projeto do deputado Ivan Valente, que ele ajudou para burro a fazer, deputado do PSOL, quem ajudou a fazer esse projeto, quem vetou foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique vetou, nem 7%, tucano. E quem manteve o veto, malandramente, como o Lula faz sempre, foi o Lula. Botou num bolo com 1.000 vetos. E aí a Câmara passou. Quer dizer, o seu governo manteve o veto. Você era ministra. Você não falou nada? Como é possível isso? Eu não posso acreditar na sinceridade. Então façamos um pacto agora. Você faz um pacto comigo de acabar com a Bolsa Banqueiro, e revogar a lei de responsabilidade social, porque é essa que causa o lixo da educação. Obrigado, candidato Plínio. Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto para a sua tréplica. Plínio, eu não faço pacto com você, eu faço pacto com a população brasileira. E com essa população brasileira, porque nós somos candidatos a presidente, não é entre nós que importa o pacto. Ter compromisso com a população é essencial. O pacto que eu tenho com a população é saber o seguinte: nós caminhamos por um imenso esforço para qualificar a educação. Se você sabe que nós, hoje, da pré-escola ao pós-graduação, votamos a ter ProUni. Voltamos a interiorizar as universidades que o governo anterior tinha tirado da Constituição a obrigatoriedade da interiorização. Fizemos a volta também das escolas técnicas, que também o governo anterior tinha exigido que, para se fazer escolas técnicas, os municípios e o Estado tinham de assumir o custeio. Como o custeio é mais caro, não assumiam, então não se fez escolas técnicas suficientes no Brasil. Obrigado, candidata Dilma. Agora o próximo a perguntar será o candidato José Serra. Candidato, só tem 30 segundos, pode escolher para quem perguntar. Pergunta a Dilma Rousseff. O Brasil tem tido uma posição muito pró-Irã. E o atual governo não apenas aparece como pró-Irã, como declara que tem relações de carinho e de amizade com o ditador iraniano, que é aquele que prende jornalistas, enforca opositores, persegue as mulheres e nega o Holocausto. Qual é a sua posição a esse respeito? Por que vocês defendem carinho e amizade com Ahmadinejad, ditador do Irã? Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. A minha posição em relação a direitos humanos é muito clara e faz parte da minha trajetória política. Eu jamais compactuarei com desrespeito a direitos humanos. E isso tem sido claro ao longo da minha vida e vejo isso também no governo do presidente Lula e na sua trajetória. No que se refere especificamente ao Irã, diante do que aconteceu no Iraque e no Afeganistão, acho que é extremamente prudente, porque não se trata de resolver isso nem com o fígado, nem com a gente tendo ou não simpatias por um governo. Trata-se de tentar construir a paz. O que se verificou nos últimos anos no mundo foi que certo tipo de guerra não conduz de forma alguma à pacificação e à melhoria da vida dos povos daquelas regiões. Então o governo Lula se empenhou em tentar construir a paz, não, de fato, encobrir nada que tivesse escondido dentro do Irã. O que nós exigimos do Irã é o que nós nos propomos a dar, o uso da tecnologia nuclear para fins pacíficos. E foi a pedido, inclusive, de governos ocidentais que fizemos isso. Vamos continuar, e eu pretendo seguir essa linha, no sentido de construir o diálogo, a paz e a compreensão entre os povos.